Beleza, então. Ok. Então, boa noite, pessoal. Nessa noite aí de sexta-feira, né? Sei que é complicado, né? Mas vamos lá continuar. Na aula passada, inclusive, Lívia, eu não me lembro, esse é o segundo encontro ou o terceiro? Vai, o segundo. Ah, o segundo. Tudo bem. Se eu não me engano, a gente parou, deixa eu ver aqui certinho. Ah, sim. A gente viu os radicais, os afixos. E acho que a gente ia começar os sufixos. Você lembra se é isso mesmo, Caroline? Eu acho que era. Você tinha mostrado até uma tabelinha lá. Tá. Deixa eu tentar colocar aqui então. Aí hoje tá dando. Então vamos lá, né? A questão dos prefixos eu já falei, né? Então vamos lá, os sufixos. Os sufixos são basicamente algumas letrinhas que a gente coloca no final de palavras para mudar o sentido delas, ok? Os prefixos são o que a gente coloca antes e os sufixos depois, né? E tem alguns exemplos de sufixos dentro da língua inglesa que eles são mais utilizados, ok? Alguns grupos. Eu vou passar aqui entre os principais, certo? Eu separei aqui 11, que eles aparecem bastante, né, na língua inglesa. Eu acho que eles são mais importantes, ok? O primeiro dele o primeiro deles é o able, né? O sufixo able, né? Ele vem da ideia de tornar alguma coisa possível, certo? Porque able é conseguir fazer alguma coisa em inglês, certo? Então vamos lá. Quando você coloca ele junto com um verbo, no final able, você torna aquela coisa possível. Como assim? Vamos lá. Primeiro verbo, to read, que é o verbo ler. Então, a gente colocando o able no final, fica readable, que é o quê? É uma coisa que é possível de ler. O que é possível de ler é legível, certo? To print, né? É. To print, que é imprimir. Você coloca o able no final, fica printable, que é imprimível, que é possível imprimir. To wash, lavar, fica washable, que é possível lavar. Uma coisa que é possível lavar, ela é lavável. To afford, afford é mais comprar, sabe? Poder pagar, certo? Então, quando eu coloco o able no final, se eu posso comprar, se eu posso pagar, essa coisa é comprável, certo? To accept, que é o verbo aceitar, vira acceptable, que é aceitável. Então, o able no final, ele basicamente vai transformar o verbo aí, né, em uma coisa que é possível ser feita. Esse é o primeiro. O segundo é o ED. O ED é a principal função dele, né? Você vai colocar ele no final de verbos regulares. Licença, Marcos. Oi? Eu acho que. Eu tô lembrando que essas partes eu acho que você passou já. Será que eu passei todas? Eu acho que eu parei no meio, não? Deixa eu ver. Você viu todos esses aqui, ó? Sheep, hood, less, ness. Acho que deve que era mais pro começo. Eu parei no começo? Não, calma aí, vai passando devagar. O ED eu falei, então. Falou. Mostra que é umas coisas do passado. O ER, que eu falei que tem 3 sentidos. Sim. Beleza, então. Full.
Eu acho que também. Também. Hood? Também. Também. Olha. Uhum. Ship? Eu acho que era parte daí, não sei, não lembro. Mas eu acho que era aí. A partir Mas eu daqui? não lembro. Então vamos lá, né? Sufixo ship, né? Quando você coloca no final. Ele vai ser similar ao root, né? Que indica pertencimento a alguém ou alguma coisa, né? E ele é utilizado para criar substantivos abstratos, que é uma coisa difícil de explicar, assim, né? Então, relation é relação. Se eu coloco ship, fica relationship, que é relacionamento. Líder é líder, assim, escreve diferente, mas fala do mesmo jeito que em português, né? Se eu coloco o ship no final, fica leadership, né? Que é liderança. Sensor é sensor, né? Se eu coloco ship no final, fica censorship, que é censura, certo? Então o chip é mais para, ele é similar ao HUD, né? Ele muda um pouco o sentido ali e vira uma coisa mais abstrata. Não é muito fácil de explicar isso aqui e também pode levar a umas dificuldades de entender. Mas é uma coisa que é mais fácil você analisar pela própria palavra e tal, tentar buscar uma referência ali, certo? Como a gente está fazendo inglês instrumental, vocês têm que saber que a gente não vai escrever, não vai formar frases e tal, vocês vão ter que interpretar só. Outro exemplo é o less, né? Less, em inglês, quer dizer menos, ok? Então, o sufixo less também vai ter o mesmo significado. Aqui eu não sei porque eu coloquei indica duas vezes, quando é só uma, mas basicamente ele vai indicar que está faltando alguma coisa, está alguma coisa a menos ali, né? Então, quando eu tenho a palavra endless, end é final. Se eu tenho a palavra less, é uma coisa sem final. O que é uma coisa sem final? Sem fim, basicamente, né? Speechless. Speech é discurso, é fala, né? Então, speechless é quando uma pessoa... Sabe quando a pessoa trava, não consegue falar nada? É basicamente isso, a pessoa fica sem fala. Hopeless. Hope quer dizer esperança, certo? Então, hopeless quer dizer sem esperança. Wireless aí, da internet, né? Que é a popular Wi-Fi, né? O wireless wire é fio, então, quando você tira o fio, você fica sem fio, a internet sem fio. E fearless, fear é medo, então fearless é sem medo. Então, o less daí é bem simples, é só saber que less é menos, então é uma coisa que fica sem ela, basicamente, quando eu colocar no final. O NES, apesar da escrita ser parecida, o sentido já é completamente diferente, né? O que você vai usar o NES? NES, normalmente, você vai usar em adjetivos para transformar eles em substantivos. Voltemos lá ao português. O que é um adjetivo? O adjetivo é uma característica, certo? Essa toalha está molhada. Molhada é adjetivo de toalha, né, que é o substantivo. Ok? O chão está sujo. Sujo é o adjetivo. A panela está quente. Quente é o adjetivo, certo? E como é que isso aí funciona então, né? Por exemplo, temos a palavra feliz, né? O adjetivo feliz, que é happy, com Y no final, certo?
Então, se eu tiro esse Y e coloco I, isso aí vai acontecer às vezes, quando a palavra termina em Y, vai substituir por um Izinho aqui e colocar esse final, né? E é o que acontece aqui. Então, a palavra happy é feliz. Se eu coloco o NES no final, eu vou transformar ela em substantivo que indica aquilo ali. Então, quem está feliz, o substantivo de feliz, né? Na verdade, é felicidade, né? Sad é tristeza. É triste, né? Na verdade. Se eu coloco o NES no final, vira tristeza. Weak é fraco. Se eu coloco o NES no final, fica fraqueza. Sick é doente. Se eu coloco o NES no final, vira doença. E kind, né? Que seria aí uma pessoa bondosa, né? Eu coloco o NES no final e se transforma na própria bondade, certo? Então, basicamente, é transformar uma característica num substantivo, ok? Temos também esse lie, né? O li, que ele é um sufixo que vai transformar palavras em advérbios. Gente, o que são advérbios, né? Advérbios são palavras, né, que dão características ao verbo. Como assim? Ele correu rápido, né? O rápido aí, ele está dando uma característica, não está? Mas ele não está dando uma característica para o substantivo, que é a pessoa que correu. Ele está dando característica para o ato de correr, certo? Então, que dá característica ao verbo. Então, ele correu rápido. Rápido dá característica ao verbo, é um advérbio. Ele acordou tarde. Tarde é como ele acordou, né? Tem a ver com acordar. Então, tarde aí seria o advérbio. Aqui eu coloquei outros exemplos, né? Aqui, se eu colocar aqui, ó, por exemplo, eu tenho a palavra hard, que é difícil. Se eu coloco li no final, fica hardly, que é dificilmente. Careful é cuidado, certo? Se eu coloco o Y no final aqui, né? Eu tenho cuidadosamente. Perfect, né? Até aqui, ó, no T. É perfeito. Se eu coloco o li no final, perfeitamente. Happy, como eu já tinha falado lá atrás, é feliz. Se eu tiro o Y, tá com esse zinho e tá com o LY aqui, eu tenho happily, que é felizmente. Certain é a pessoa quando ela tem certeza, ok? Se eu coloco o li no final, vira certamente, né? Então, basicamente, a função do li é transformar palavras, né, em advérbios, ok? 10. Temos aí o est, né? O sufixo est, ele é utilizado para indicação de superlativo, demonstrando, por exemplo, algo maior, mais alto, mais quente, né? Então, aqui, se eu coloco na frente big que é grande, alto, né? Eu tenho biggest, que é o maior, né? Se eu coloco fit, que é uma pessoa que consegue fazer as coisas e tal, né? Que está apta a fazer as coisas, eu tenho fittest, que é o mais apto. Strong é forte, certo? Se eu coloco o est no final, vira o mais forte. Smart, inteligente. Se eu coloco smartest, vira o mais inteligente. E aí tem uma questão, né, que é a diferença do est para o ER, né? Porque o ER também dá a ideia de ser maior, né? Então,
É uma das funções dele. Então, eu tenho aqui bigger, que é maior. Eu tenho aqui taller, que é mais alto, né? Smarter, que é mais inteligente, certo? Só que qual que é a diferença entre esses aqui, né? Quando eu estou falando, estou usando o ER, eu estou comparando um ao outro. Por exemplo, I am taller than you. Eu sou mais alto que você, certo? Agora, se eu falo I am the tallest, quer dizer que eu sou o mais alto, certo? Eu não estou me comparando a ninguém, eu estou dizendo simplesmente que eu sou o maior ali, por exemplo. Eu sou o mais alto aqui e tal. Então, não estou me comparando diretamente com ninguém, mas eu estou falando que eu sou maior naquilo ali. Tá bom? É uma diferença básica, né? Mas faz diferença. E por último aí, nós temos Tion, né? T-I-O-N, que é o substituto em inglês da palavra são. Então, muita gente zoa, né? Colocando o tion na frente de qualquer palavra e passou para inglês e tal, não sei o que, mas é quase que isso aí mesmo, né? O tion ele vai substituir o cedilha AO, né? Então, temos promote, que é promover, né? E se a gente coloca o tion ali no final, vira promoção. Temos communicate, que é comunicar, coloca o tion no final, vira comunicação. Temos variate, que é variar, coloca o tion no final, fica variação. Motivate, que é motivar, coloca o tion no final, vira motivação. Então, esse tion aí, ele serve bem como o são mesmo, certo? Então, a utilidade dele é esse. Mas aí vocês devem estar pensando, nossa, mas para que perder tempo ensinando cada um desses finais aqui dos sufixos, do que isso vai me adiantar? Gente, seguinte, quando você está fazendo alguma prova, algum concurso e tal, mesmo que você tenha o dicionário, você vai perder muito tempo, às vezes, procurando uma coisinha que é um mero detalhe, certo? Às vezes você não está sabendo, por causa de um sufixo no final, a palavra fica levemente diferente, você fala, não, deve ser outra coisa. Aí você tem que buscar novamente, tentar achar, não sei o quê. Isso aqui já te ajuda a identificar o que é, o que está acontecendo. O ER, por exemplo, aqui, ó, pode te ajudar a identificar em que tempo que estamos. O ER não, é D, quer dizer, pode te ajudar a identificar o tempo que está acontecendo, que é no passado, né? O ER, às vezes, pode ajudar a identificar que está se tratando de quem realizou tal ato, né? Então, assim, conhecer esses sufixos pode ajudar bastante, né? E eu quero lembrar que a prova com vocês, ela vai ser, né? Ela vai ter caráter aí presencial, ok? Ela vai ser realizada lá em dezembro, mas ela vai ser presencial. Então, assim, eu já vou avisar a Ana, talvez a Lívia e tal, que vai poder usar dicionário na minha prova, tá? Não é nenhum problema. Só que, às vezes, se você for procurar tudo que tem ali no dicionário, você vai perder muito tempo. Qual o risco de você não conseguir fazer a prova toda? Então, tenham isso em mente também, ok? Aqui, vamos lá. Deixa eu... eu coloquei uns exercícios aqui. Na verdade, na aula passada, acho que eu também coloquei uns exercícios. Mas vamos fazer isso aqui junto, né? Já que a gente não tem muito tempo mesmo, acho que compensa mais do que deixar, né? Então, vamos lá. Complete as lacunas com os sufixos adequados, né? Aí eu coloquei letra A,
Remember that smoking is to your health, né? Se você traduzir essa frase, você vai encontrar aqui. Lembre-se que fumar é para a sua saúde, né? Harm é prejuízo, perigo, tal. Então, o que é uma coisa que é perigosa, né, para a sua saúde, que ela pode te machucar? Então, se ela é cheia de perigo, ela é perigosa. Então, a gente vai usar harm. Nossa Senhora. Gente do céu. Espero que dê para entender. Harmful, ou seja, uma coisa cheia de perigo, uma coisa perigosa, tá? Aqui temos a B. The company has a problem, né? Aí communicate, né? A empresa tem um, não sei o que, problema. E aqui tá comunicar. Então, isso aqui, a melhor tradução aqui seria: a empresa tem um problema de comunicação, né? Como é que eu escrevo isso aqui? Simples. Nossa Senhora. Gente, é muito difícil fazer isso aqui no mouse de notebook. Mas vamos lá. Communication. Então, a empresa tem um problema de comunicação, ok? Exercise regularly and avoid situations, né? Então, se exercite regularmente e evite aqui, né, situações, e eu coloquei estresse, né? Então, se exercite regularmente e evite situações estressantes, né? Uma situação estressante é uma situação cheia de estresse. Então, o que eu coloco? Estresse. Nossa Senhora. Vamos lá. Continuando. A chave, the key to, can be found in the words of a coach, né? Aí eu coloquei happy, né? A chave para não pode ser encontrada nas palavras de um coach, né? Aqueles famosos coaches lá, né? E happy é feliz. Então, a chave para felicidade não poderia ser encontrada nessas palavras. Qual é o melhor sufixo aqui nesse caso, né? Eu estou transformando aqui happy, que é feliz, que é um adjetivo, né, em um substantivo, que é a própria felicidade. Então, eu vou utilizar... Vamos lá. Aí. Então, vou utilizar happiness, né, que é felicidade. Olha aqui o finalzinho aqui, ó, do NES. Transformar adjetivos em substantivos, que é exatamente o que eu estou fazendo aqui. Ok? Então, tudo bem. Vamos continuar, né? Número 2. Check the alternative that contain words made of a prefix and a suffix, né? Ou seja, traduzindo, cheque é checar ou verificar, né? A alternativa que contém palavras feitas de um prefixo
e um sufixo, né? Então, aqui, a primeira, eu tenho talk and moving, né? Isso aqui, talk, é falar. Então, aqui, ó, eu só tenho letras depois. Se eu só tenho letras depois, eu só tenho um sufixo. A mesma coisa é moving. Move, aqui ó, com ezinho no final, é mudar. Então, o ing aqui, ele só vai indicar que a pessoa está se mudando. Inclusive, o ing foi um sufixo que eu não coloquei aqui. Por que que eu não coloquei ele nos sufixos? Porque eu já tinha falado dele lá na questão do verbo to be, né? Não sei se vocês se lembram, mas o ing no final de um verbo indica presente contínuo, ou seja, que aquela coisa está acontecendo nesse exato momento. Ok? Então, vamos lá. Vamos analisar de novo a próxima palavra. Né? Então, moving é mudando. Eu tenho a palavra longer. Long é longo. Longer quer dizer mais longo que, né? Ou simplesmente mais longo. Então, aqui, eu só tenho sufixo também, nem preciso olhar o resto aqui. Tá bom? Murderers. Murder é assassinato, né? Então, aqui eu também só tenho sufixo. Action aqui também. Act é agir, ó. Só tem sufixo. Vamos lá. Esse aqui já é um pouco diferente. Olha aqui. Inappropriately. Se eu coloco aqui, ó, só appropriate, significa apropriado. Ok? Então, eu tenho o in aqui, que significa não, e o li ali, né? Que vai transformar ali num advérbio, né? Qual advérbio que é esse? É inapropriado. E eu tenho rearranged, né? Que arrange é arrumar, né? Então, isso aqui virou rearrumado. O ED no final mostra que está no passado. Então, esse aqui tem prefixo e sufixo. Ok? Então, a resposta certa é a letra D de dado. Ok? E vamos lá para a questão 3, né? Isso aqui é o tipo de questão que até poderia estar na prova, certo? Essa aqui, talvez a 4 também, não sei. Vamos lá. Leia a sentença, né? Aí tem essa sentença aqui em inglês. Eu acho que não vai adiantar eu ler ela em inglês direto para vocês, né? Mas eu vou traduzindo aqui, então, direto, já fica mais fácil, né? Os pesquisadores apontaram que muitos fatores, incluindo estilo de vida e condições de vida, né? E diferenças nos sistemas imunes das pessoas, afetam the likelihood, problema que traduzindo isso aqui vai contar isso aí, né? The likelihood do vírus ser transmitido. A palavra likelihood poderá ser substituída sem mudar o sentido por like é gostar, né? No final dos vídeos do YouTube aí, eu sempre falo, não, dá o like, curte, compartilha, não sei o que e tal. Então, like é gostar, é curtir, né, alguma coisa. Então, isso aí não mudou, ok? Likelihood, né? Likely, primeiro, né? Curtir, né? Mas também pode ser a comparação. I am like you, né? Eu sou como você, né? Likely é comparável.
E likelihood a melhor tradução dele é mais, que pode ser comparado, que é mais provável, entendeu? Então, a melhor tradução aqui seria afeta a probabilidade, né, de o vírus ser transmitido. Aí eu tenho as opções aqui, que é preference, que é preferência, prevalence, que é prevalência, interference, que é interferência, probability, que é probabilidade, e presentation, que é apresentação. Então, não tem nem discussão isso aqui. A resposta correta vai ser aí probabilidade, tá? Vamos lá, eu acho que essa aqui é a última. Vamos lá. Os verbos em inglês, quando acrescidos o sufixo ER, passam a denominar os sujeitos que praticam a ação, como no caso do verbo to teach, que, sem a partícula indicador do verbo no infinito to e acrescido do ER, né? To teach é ensinar, né? Então, você tira o to aí, que está indicando, está no infinitivo, e acrescenta ER, passa a ser teacher, ou professor, né? Aquele que ensina. Em qual dos seguintes conjuntos de palavras isso não acontece? Certo? Então, o certo é dar uma olhada aqui nessas palavras e ver quais são as exceções à regra. Certo? Então, a gente tem aí a alternativa A, reader. Verbo to read, que é ler, né? Se eu coloco R no final, fica leitor, né? Ou seja, quem lê. Wanderer. Wander é tipo andar, certo? Andar na rua e tal. Wanderer é uma pessoa que caminha, certo? Um caminhante, certo? Play é jogar. Coloca o R no final, fica jogador. Então, a letra A, eu já sei que não é. Não faz muito sentido, né? Então, letra B. Killer. Kill é matar. Killer é quem matou, que é o assassino. Bait, né? É bater, né? Então, baiter é quem amassa as coisas e tal. Read, novamente, é leitor, né? Assim como o exemplo acima. Então, não é. Letra C, work. Work é trabalho, gente. Então, o worker é aí o nosso trabalhador. Writer write, escrever. Writer, escritor. Trainer, train é treinar, né? To train é treinar. Trainer é treinador. Maker. Esse maker aqui, né, tem a ver com make-up, ok? O que é make-up? Talvez quem for mulher aí até vai reconhecer, né, esse termo aí. Esse termo aí é utilizado lá nos Estados Unidos para indicar maquiagem, certo? Quando faz maquiagem no rosto e tal. Então, maker é maquiador, certo? Quem faz a maquiagem. Cleaner. Clean é limpo. Então, cleaner é quem limpa as coisas. E a última da D aí, baker, né? O bake, a gente já sabe que é bolo. Eu acho que até tem um seriado bem famoso, que é o Bake Off Brasil, né? Eu acho que tem, nem foi traduzido o nome dele, olha que povo preguiçoso, né? Que é o povo fazendo bolo lá, né? É só sobre isso. Então, baker é quem faz o bolo, né? Confeiteiro, acho que seria a melhor tradução para isso seria confeiteiro aqui no Brasil, né? Não tem um cara que só faz bolo, né? Mas então seria confeiteiro. E temos a letra E aí, né? Que por eliminação já sobrou só ela, mas vamos analisar, né? Cada um. Primeiro,
Member, né? Member parece muito com a palavra em português, certo? A palavra em português, que seria a melhor tradução para isso aí, seria membro, certo? Membro de um grupo, por exemplo, membro de uma pesquisa e tal. Então, membro não tem uma palavra antes que remete a membro e tal. Membro é a palavra, ok? A mesma coisa, shelter. O que é shelter, gente? Shelter significa abrigo, ok? Então não vai se encaixar. E por último, temos later. Later é o quê? Leite. Eu sei que fala leite, mas não é o leite normal da vaca, não, né? Leite nos Estados Unidos, LATE, quer dizer atrasado, né? Tarde. Later quer dizer mais tarde. Inclusive, esse R aí é um dos significados que eu tinha colocado ali, ó. Que quer dizer que, ó, que a comparação, né, do bigger, que é o maior, later é mais tarde. Então, a resposta correta nesse caso seria a letra E. Ok? Alguma dúvida, gente? Não. Não? Eu falo gente, mas é só Caroline, né? Tudo bem. Vamos lá continuar, né? Ah, saco. Pera aí, gente, eu vou ter que fechar o PowerPoint e abrir de novo. Nossa, dá a mesma coisa que deu na última aula ali. Nossa Senhora, que coisa. Eu vou ter que sair e entrar de novo, tá? Eu já tô voltando. Aí. Ai, que saco. Tá, não vai ter tela cheia, infelizmente, gente, mas eu acho que o coisa do a tela do PowerPoint. Ué. A tela do PowerPoint terá que servir. Estão conseguindo enxergar? Tá conseguindo enxergar aí? Sim, dá pra ver. Dá para ver? Beleza. Então vamos lá, né? A gente falou um pouco dos prefixos e sufixos.
Vamos passar agora para os pronomes. Pronomes são palavras essenciais na construção de qualquer sentença, tanto na fala quanto na escrita. Eles existem para representar e acompanhar os substantivos, substantivo comum ou composto, ou mesmo outro pronome, ajudam a evitar que a sentença fique repetitiva, né? Então, esses pronomes aí são um recurso muito utilizado na língua inglesa, eles são muito comuns, inclusive na língua portuguesa eles também são muito comuns, né? E eu vou mostrar aí os principais, na minha opinião, que são os mais importantes, né? Eles têm algumas divisões, né? A mais comum deles é ser dividida em pessoais, possessivos, demonstrativos, reflexivos, indefinidos, relativos e interrogativos. Vou falar sobre cada tipo, né? Os pronomes pessoais, né, são os mais comuns, os mais fáceis, né? O que são os pronomes pessoais? Eles vão indicar pessoas, lugares e objetos, ok? Vamos lá. Temos os pronomes pessoais do caso reto, né? Que funciona como sujeito. Aí eu tenho um exemplo aqui, she is beautiful, né? Ela seria um pronome pessoal, ok? E temos o pronome pessoal do caso oblíquo, né? Que o pronome, né? Ele vai funcionar com a função de objeto. Esse aí, gente, eu vou ser bem sincero, tá? Não precisa guardar essas diferenciações assim, não. Eu quero mais que vocês se preocupem como vocês vão aplicar isso aqui, como vocês vão entender do que decorar essas coisas, certo? Então, vamos lá. A frase aqui que eu coloquei foi Juan wants to meet her, né? Juan quer conhecer ela, né? Esse her aqui é um pronome, né? Objetivo, né? Do caso oblíquo, e significa ela, tá? Então vamos dar uma olhada aqui, né? Deixa eu aumentar o tamanho disso aqui. Tô achando muito pequeno. Nem sei porque que estava tão pequeno no slide, mas... Então temos aqui alguns pronomes, né? Aqui tem aqueles que vocês já viram desde a quinta série, né? Eles vão ser os pronomes pessoais, certo? Do caso reto, aqui em português, né? Então são eu, né? I, you, he, she, it, we, you e they, né? I, eu, you, você, aqui nesse caso, como ele está aqui em cima, ele ainda está no singular. He, she e it, ele, ela, ou ele, ela para alguma coisa, algum animal assim que tem, um gato, um cachorro, alguma coisa assim, usa it, né? O I aqui já é no plural, primeira pessoa do plural, nós, né? E o segunda pessoa do plural, você. E temos também o they, que é eles ou elas. Não sei se vocês se preocupam com isso, ligam para isso e tal, mas o que acontece? Aqueles casos de pronome neutro, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Se eles querem dizer o pronome neutro, que não se identifica nem como homem, como mulher, ou se eles estão falando de uma pessoa que eles não sabem se é homem, se é mulher, pode ser uma pessoa só, tá? Eles vão usar o they, certo? Por quê? Porque o they serve tanto para masculino quanto para feminino. Então, pronome neutro lá, ele usa, né, o último pronome do plural, ok? É só uma curiosidade e é interessante caso você veja uma conversa saber do que estão falando, tá? Então, aqui eu coloquei alguns exemplinhos, né? Que estão bem fáceis, né?
I am a translator, né? Eu sou um tradutor, né? You didn't tell me you were traveling, né? Você não me disse que você ia viajar, né? He works as a clerk, né? Ele trabalha como atendente, e tal. Então aqui são os pronomes normais que vocês já viram 1 milhão de vezes. Eu não acho que isso aqui seja necessário ver de novo, né? Isso aqui vocês já entenderam. Vamos focar mais nos do caso oblíquo, né? Que estão tratando como objeto, né? Aqui, os pronomes do caso oblíquo, você vai utilizar um em cada um daqueles casos aqui, um para cada um dos pronomes pessoais do caso reto aqui, né? Então, primeiro pronome do singular, que era eu, você vai usar me, né? Que a tradução dele é me ou mim, né? Você me decepcionou, por exemplo, né? E o disappointed me, certo? Então está usando como objeto, está falando de mim, certo? Não sou eu que estou falando, não é o pronome não está realizando a ação, tá sendo feita uma ação sobre a pessoa, né? Então, me ou mim pode ser utilizado. O you, ele não vai mudar, ele vai ser igual nos pronomes pessoais nos dois casos, tanto no singular quanto no plural, ok? Mas, né, os significados dele podem variar bastante, né? Ali tem lhe, o, a, te, ti e a você, né, no singular. No plural, vós, lhes, a você. O interessante que você precisa saber é de quem está falando. Na real, isso muda muito pouca coisa na prática, né? Eu vou mostrar alguns exemplozinhos ali, mas muda pouca coisa. Temos o him, que é para ele, né? Aí, como é que fala em português? Lhe, o, a ele e tal. Então, tem muita... Em inglês é só um. Mas em português, como é uma língua muito rebuscada, pode ter muitas diferentes interpretações ou traduções, certo? Her, que é para mulher, lhe, a ela. Tem o it, lhe, o a. Us, que é nós, lá daquele joguinho, The Last of Us, né? Aqui ele colocou nos favorece, alguma coisa assim, né? Mas no The Last of Us seria tipo o último de nós mesmo, certo? É quem está sofrendo a ação, é o último de alguma coisa, mas, né, a melhor tradução seria o último de nós, certo? E hoje eu falei, e o them, que é lhes, os ou as. Então, eu coloquei alguns exemplos aqui, porque sem exemplo é um negócio meio complicado, né? Então, primeiro, they really love us, né? Eles realmente nos amam. Us aqui, né? É aqui no plural, primeira pessoa do plural. Então, nos amam, certo? They gave me the keys, né? Eles me deram as chaves, ou deram as chaves a mim, certo? As duas traduções funcionam. The director called you, né? O diretor chamou você, ou o diretor ligou para você, certo? He married her when he was 23, né? Ele casou com ela, né? O her aqui é com ela, quando tinha 23 anos. Doug's dad brought him a car, né? O pai do Doug comprou para ele um carro, né? I forgot my wallet at home. Could you bring it to me? Que é, eu esqueci minha carteira em casa. Você, could you,
você poderia trazê-la para mim? Bring it to me, né? Então, aqui o to me é para mim. Ou poderia ser, você poderia me trazê-la? Me trazê-la? Fica estranho. Me trazer? Né? Vamos lá, próxima. You and Dave should live near the city center. That house would be perfect for you. Né? Você e o Dave deveriam morar perto do centro da cidade. Aquela casa seria perfeita para vocês. Isso aqui, ó, para vocês, no finalzinho, é um pronome oblíquo, tá? I will send them a postcard. Eu mandarei para eles um cartão postal, ou mandarei um cartão postal para eles, tá bom? Entenderam aí como é que funciona mais ou menos? É assim, não tem muito segredo, tá? Entender também é foda porque só tem uma pessoa, mas vamos lá. Eu vou começar a falar dos possessivos, tá? Não vai dar tempo de ver todos, não, mas todos os tipos de pronome e tal. Mas vamos ver se a gente passa pelo menos pelos possessivos. Vamos lá. Pronomes possessivos, né? Então, aqui eu coloquei uma tabelinha, né? Que ela é separando, né? Na primeira pessoa, né? Segunda pessoa e terceira pessoa. E aqui os pronomes, né? Sujeito, né? Os sujeitos lá, pessoais. Temos os pronomes possessivos e os possessivos adjetivos. Nossa, precisa guardar a diferença entre eles? Não, a diferença entre eles é até difícil de explicar, né, em português, porque muitas vezes não tem muita diferença. Essa diferença ela existe dentro do inglês, certo? Mas ela dentro do português tem pouca diferença. Então vamos lá, vamos tentar explicar isso aí, né? Então aqui, na primeira pessoa tem o I, que sou eu, né? E o we, que somos nós, né? A forma possessiva disso aí seria my ou mine, né? A forma possessiva de nós seria or ou ors, né? E quando eu estou falando de possessiva, que quer dizer que indica pertencimento, que alguém é dono de alguma coisa. Então, my shoes, meus tênis, meus sapatos, né? Our home, nossa casa, certo? Da segunda pessoa, tem duas formas também. Tem your e yours, né? Que todos os dois significam seu ou seus, tá? Não é porque tem yours, não, que significa seus, não. Não é porque tem your, que é só seu. Pode ser seus também, tá? Então, isso aqui funciona nos dois casos. Aqui, ó, no masculino aqui, ó, na terceira pessoa do masculino, é igual, é his, nos dois casos, não tem diferença. Já no feminino, tem uma diferença, né? Quando é pronome possessivo adjetivo, que é hers e her, né? No it também não tem diferença, é its e its, né? E aqui também tem um S, né? Que é their ou theirs, né? São diferenças básicas, mas vamos lá, vamos colocar um exemplo aqui, né? Vamos colocar alguns exemplos. Vamos lá. Primeiro, my brother is a soccer player. Então, meu irmão é jogador de futebol, né? My brother, meu irmão. Your sister is really smart. Sua irmã, certo? É muito inteligente. Daniel is cleaning his apartment. His. Ou seja, pronome possessivo é porque é dele. Daniel está limpando o apartamento dele, né? I brought her a new dress.
eu comprei para ela, né? Isso aqui, eu comprei para ela um novo vestido. Comprei a ela um novo vestido. I have a cute dog. Its name is Duke. Então, its, né? É quando eu estou falando com coisas animais, né? Eu estou falando aqui do cachorro, né? Então, o nome do cachorro é Duke. Our parents live in Texas. Or aqui é nossos, certo? Então, nossos pais moram no Texas. Your kids needed to arrive earlier. Aqui, novamente, né? You é você, né? Ou vocês. E nesse caso aqui também é suas, né? Ou os filhos de vocês ou seus filhos precisavam ter chegado mais cedo. E aqui temos Sally e Mike are not happy with their jobs. Né? Sally e Mike não estão felizes com os trabalhos deles. Porque são duas pessoas aqui, então eu posso substituir essas duas pessoas por eles, né? Então, isso aqui utilizaria o their jobs. Né? Tem mais ainda? Tem. Né? Esses aqui são aqueles pronomes adjetivos possessivos aqui, ó. Possessivos adjetivos. Como eu falei, não precisa guardar a diferença entre eles, né? Mas é bom que vocês saibam que tem algumas diferenças. Então, vamos lá. Primeiro exemplo. Those shoes near the door are mine. Né? Tá falando basicamente a mesma coisa. Aqueles sapatos perto da porta são meus. The red one is yours. O vermelho é seu. Tá? He won't go in my car. He will take his. Então ele não vai no meu carro, ele vai pegar o dele, vai levar o dele. You don't need to bring earphones for your brothers. They are red brothers. Theirs aqui, né? É deles. Nesse caso aqui, tem o mesmo sentido. Então, tá vendo? Às vezes é a mesma palavra em português, o sentido é o mesmo. Então, não precisa decorar isso aí, as diferenças entre os dois, tá? É isso que eu estou tentando mostrar. Depois, talvez vocês dêem mais uma olhada nisso aqui para entender certinho, tá bom? Aí, na próxima aula, né? Que eu não sei quando será exatamente, a gente vê a questão dos pronomes reflexivos, tudo bem? Por hoje, acho que é só, tá? Acho que o mais importante a gente já falou, ok? E qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo, a gente tem aula presencial também, isso facilita bastante, né? Vocês me procuram, tudo bem? Então, no mais é isso, gente. Bom final de semana para todos, tá? E a gente se vê. Boa noite. Eu vou marcar aqui ó, onde você parou. Na página 10. Sim, a página 10 do quinto slide. Obrigado, Caroline. Eu acho que eu já vou mandar esse slide para a Lívia, Uhum. para já ficar mais fácil, né? Então, foi o 4 e o 5. No dia da prova, tipo, a gente dessas aulas pode fazer anotação também? Para estar utilizando ou não? Fazer anotações? Acho que pode. Não tem muito segredo, assim, e tal. Talvez vocês... eu acho que isso até é interessante. Se vocês quiserem fazer anotações e tal, alguns pronomes para ficar mais fácil e tal. Mesmo porque eu não vou impedir de usar dicionário, tá? Isso aí só vai te economizar tempo de você ter que procurar, né?
Então tá, muito obrigada. Tchau, boa noite. Boa noite. Tchau. Tchau, Ivy. Bom final de semana. Tchau, Marcos. Boa semana para você. Tá bom.